Olá, queridos, boa noite, a graça e a paz. Vou tirar aqui a máscara para ficar mais fácil para vocês me ouvirem melhor, tá bom? Todo mundo bem? Todo mundo na bênção? Boa noite a todos, os irmãos que estão nos ouvindo pelo YouTube, pelo Facebook. Que Deus os abençoe grandemente. Nós estamos mais uma vez engrandecendo o nome do Senhor em mais um culto, embora um pouco limitado ainda por conta da pandemia, mas nós estamos aqui no templo da Igreja Batista Reformada Vida Abundante e estamos em obediência ao decreto municipal e estadual, onde diz que nós podemos cultuar, mas só com 30% da capacidade, e todos estão munidos de máscara. Então os irmãos que estão aqui pessoalmente estão usando as suas máscaras, com o distanciamento que foi pedido aí pelo governador, pelo decreto, não é? E também temos aí álcool em gel, sabão para lavar as mãos assim que possível. Amém, queridos? Então, uma boa noite de salvação a todos que nos ouvem, que Deus possa vos abençoar. Então, tendo dado esses recados sobre o decreto, eu quero também anunciar aos irmãos que nós estamos fazendo nossos cultos online, todos os domingos, a partir das 19h15, não é? Na quarta-feira nós estamos recebendo via WhatsApp o podcast do culto de oração com a reflexão bíblica, não é? E a nossa EBD, infelizmente, está temporariamente cancelada por conta da pandemia. Mas eu creio em Cristo que logo mais retornaremos com a nossa EBD para juntos se alegar o nome do Senhor. Então hoje nós vamos falar sobre justificação pela fé. Nós vamos cantar, vamos adorar o Senhor Jesus. Eu quero neste momento convidar a irmã Lourdes para estar vindo aqui conosco, para dar continuidade ao nosso culto, em nome do Senhor Jesus, não é? Já estávamos com saudade, fazia um tempo que a gente não via ela, não é? Isso, e ela vai dar continuidade ao nosso culto, tá bom, gente? Vamos cantar, adorar o Senhor Jesus? Acho que eu posso tirar a máscara agora. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Que alegria poder estar de retorno novamente, né? Engrandecendo a esse Deus que é de toda a alma e toda a glória. Nos abrir sem mais perca de tempo, abrir nossas Bíblias no Salmo 116. É um salmo que fala de amor, de gratidão, né? De agradecimento a Deus por Deus ter nos alcançado. Um salmo que fala muito à minha alma, ao nosso coração nessa noite. Que diz para nós nessa noite: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os teus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflita. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. O versículo que fala a minha alma profundamente. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos teus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Salvastes as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, porque eu possa fazê-la na presença de todo o seu povo. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém,
louvai ao Senhor. Ele te convida nessa noite a louvar Ele. Ele te faz refletir nessa noite. Te mostra a grandeza, a bondade dEle. Te mostra a piedade dEle para conosco nesse tempo, nesses tempos, últimos dias difíceis, de dor, de isolamento, de perturbação na mente de muitas pessoas, de angústia profunda, de aflição, desespero por causa do desemprego, por causa da falta do pão de cada dia, porque muitos trabalhavam, hoje não estão trabalhando mais, que é o meu caso. E Deus tem guardado, Deus tem livrado, Deus tem trazido o suprimento diário, a presença dEle, porque Ele é bom, Ele é piedoso. É a palavra dEle que está nos dando essa garantia nesta noite. E por isso que nós estamos aqui hoje, nessa noite, para agradecer a Ele. Vamos fazer essa oração nesse momento de agradecimento, porque nós estamos bem, porque nós estivemos aflitos, agora nós não estamos mais. Agora as portas já se abriram, nós já estamos aqui, ainda que poucas pessoas, nós estamos expandindo a nossa voz e milhares de lares nesta hora, sendo alcançados através desse meio de comunicação, através desse meio que Deus colocou nas nossas mãos, esses equipamentos que possam chegar a palavra dEle aos lares, às famílias, aos que estão cansados, aos que estão oprimidos, aos que estão desanimados, aos que estão precisando de um abraço nesta hora e não pode abraçar. Que nós podemos chegar diante do trono do Senhor nesta noite, reconhecendo que a piedade dEle nos alcança, ainda que nós não merecemos nada, Senhor. Diante do Senhor nesta hora, Pai, nós como os teus filhos, nós como tua igreja, nós como o teu povo escolhidos, separados para te adorar, para render a honra que devida somente a ti, ó Senhor. Neste momento, Pai, nós nos curvamos diante do Senhor, nos curvamos diante da tua grandeza, da tua misericórdia que alcança, que nesta hora, Senhor, esta simples oração alcance esse lar, Senhor, abatido, esse lar desesperançado, esse lar em angústia, esse lar em tormenta, esse lar faltando talvez o pão de cada dia. Nós te pedimos que nesta hora, Pai, Tu és o Deus que supre, Tu és o Deus que faz existir, Pai, onde não existe. Tu és o Deus que traz existência onde não existe. Por isso nós acreditamos no Senhor. Por isso, diante da Tua palavra que nos dá conforto nessa noite, que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Ah, Senhor, eu não tenho nada, Senhor, mas o Senhor tem tudo para nos conceder. Deus, que o Senhor alcança nesta noite, meu Pai, essa família. Que o Senhor alcança nesta hora, meu Pai, este lar, este irmão, essa irmã, esse jovem, esse idoso. Ó, meu Pai, essa criança, que nesta hora, Senhor, também se está rendido diante do Senhor. Porque não há outro Pai meio, não há outro lugar, não há outro Deus que nós não podemos, ó Deus, adorar, não ser somente o único Criador dos céus e da terra. O único que nos garante nesta noite a esperança, a confiança. Por isso nós estamos aqui, Senhor, nos depositando no Senhor toda a nossa confiança, toda a nossa certeza de que Tu és o Deus que está no controle, meu Pai, dessa situação, no controle desse vírus. Ó Pai, que o Senhor possa nesta hora, Senhor, consolar os que estão precisando de consolo, abraçar os que estão precisando de um abraço bem apertado do Senhor, meu Pai, nesta hora. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoa cada lar aqui, Senhor. Cada família que o Senhor permitiu que viesse aqui. Os teus filhos da tua casa que estão em casa nesta hora, Senhor. Em concordância conosco. Reconhecendo, Pai, que Tu és o Deus de bondade. Por isso, Deus, visita, supre todas as dificuldades, Senhor. Financeira, principalmente, Senhor. Que é a área mais afetada, Senhor. Ó Deus, supre, Senhor, na vida dos teus filhos nesta noite. Nós te agradecemos por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Para já passar por louvor. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos declarar o quanto Ele é grande em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome.
Senhor, tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Adorar em espírito e em verdade. Em espírito, Louvamos, Pai. em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, porque Ele é Rei dos Reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, Aleluia. te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar Nos átrios do Senhor. meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Dando continuidade aqui, vamos fazer uma parte que é do Senhor nesta hora, né? Vamos estar ofertando, contribuindo na casa do Senhor, porque nós temos os nossos compromissos, e você que trouxe o dízimo, você que trouxe a sua oferta, vamos depositar na casa do Senhor, amém? Vamos agradecer ao Senhor por esse momento, não é verdade? Nós podemos estar contribuindo na casa do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te rendemos, Senhor, toda a honra, toda a glória. Nós pedimos que nesta hora, Pai, o Senhor abençoe, Pai, os ofertantes, dizimistas fiéis da tua casa. Sabemos, meu Pai, que há dificuldade, há necessidade, nós estamos honrando os nossos compromissos. Abençoe, meu Pai, cada emprego, abençoe cada família, Senhor, que o Senhor permitiu que viesse aqui, para estar ofertando, Pai, abençoando o teu lar, a tua casa nesta noite. Que o Senhor permita, Senhor, que nunca falte sobre a vida dos teus filhos, que haja sempre abundância
abundância do Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos nesta hora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu já quero orar sem perder, já passar para o pastor Osés, que vai nos dirigir a mensagem nessa noite, e que o Senhor possa abençoar ricamente a vida de cada irmão. Amém? Amém. Amém, queridos. Como é bom poder louvar ao Senhor e engrandecer o nome santo do Senhor. Hoje é um dia especial porque o Senhor Jesus está aqui conosco. Ele tem cuidado de nós, Ele tem zelado de nós. Nós temos feito, acho que esse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, é onde a igreja de Cristo precisa mostrar a sua força, né? Precisa aplicar, né? Direcionar o Evangelho. Aqui que nós aprendemos a vida inteira, é o momento de a gente praticar o Evangelho. Eu tenho conversado com algumas pessoas sobre esse assunto e eu fico muito contente de poder contemplar, poder perceber que muitas pessoas estão buscando a presença de Deus, muitas pessoas estão fazendo a vontade do Senhor, estão isolados alguns, né, aqueles que estão de risco, aqueles que estão trabalhando, que podem trabalhar, estão trabalhando, mas eu tenho visto assim, a preocupação uns com os outros, na oração, no partir do pão, né, e até mesmo no compartilhar a doutrina, a palavra do Senhor Jesus. Eu tenho recebido em meu telefone dezenas de ligações, via mensagens, via telefone, pessoas que têm compartilhado comigo o Evangelho, sabe? Eu costumo dizer para os irmãos que, como pastor, eu nunca trabalhei tanto como pastor nesse momento. Porque é um momento que a gente precisa dar atenção para os irmãos, né? Principalmente aqueles que estão isolados, que precisam de uma palavra amiga, de um conforto. E eu tenho certeza que Deus tem cuidado dos seus. Amém, irmãos? Amém. É importante hoje também um dia especial, né? Eu quero deixar frisado aqui hoje, quero também agradecer a Deus. Hoje eu faço 17 anos que eu convivo e estou casado com a minha esposa, a irmã Mari, né? 17 anos, não é 17 dias, né? Eu falei com algumas pessoas hoje, é 17 anos, não é? Mais uns 2,5, 3 anos de namoro, então vai mais ou menos 20 anos que nós estamos juntos. E eu fico muito contente de poder chegar até aqui, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos preserve, né? Nós temos uma família linda, a minha filha Letícia, meu filho Nicolas, e o Senhor tem dado graça, né? Eu quero fazer essa homenagem à minha esposa, não é? Também está aqui, e publicamente dizer que eu a amo, e é importante que nós possamos, dentro das dificuldades, dentro das coisas boas, continuar firme. E não tenho dúvida, o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos guarda e nos dá refúgio para chegar até aqui. Hoje meu coração se alegra poder chegar nesses 17 anos. Não fico preocupado não, eu sou novo ainda, só tenho 18 anos, né? Eu e a Mari. Tô brincando, né, irmãos? Mas enfim, eu ainda estou jovem, né? Tem muita coisa para acontecer, em nome de Jesus. Mas vamos para a palavra de Deus, amém, queridos? Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto, Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Você que está aqui no templo, fique com a sua Bíblia aberta. Você que está nos ouvindo agora pelo Facebook, pelo Facebook e pelo YouTube, pelos nossos canais de divulgação. Quero que você, se você puder, estiver na sua casa, participando conosco desse culto, abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Eu quero só refletir na palavra de Deus, porque na verdade o próprio texto já prega, já diz a nós, né? A palavra de Deus ela é vida para nós e ela é a palavra operosa em nossas vidas. Vamos falar sobre esse tema, justificação pela fé. Eu acredito que muitos cristãos e muitas pessoas deveriam entender na íntegra, né, o que é justificar, o que é ser justificado, quem é o justificador, né? Nós que estamos em Cristo sabemos que vem de Cristo, mas muitas pessoas ainda não sabem o que significa essa questão da justificação. Eu quero trazer alguns contextos, explicar o termo, né, da palavra justificação. E esse texto específico é um texto que ficou marcado na história
da igreja histórica e da mensagem reformada, não é? No século XVI, o nosso irmão Martinho Lutero, ali, não sei, no seu local de estudo, o Senhor revelou a ele esta palavra. E foi através desta palavra que desencadeou, né, em Lutero, obviamente que houve os pré-reformadores, mas em Lutero é que discorreu essa doutrina reformada e que difundiu para todo o mundo e chegou até nós, não é? E foi justamente esse texto de Romanos que o apóstolo Paulo escreveu aos novos convertidos lá em Roma, capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim, todos acharam aí, amém, queridos? Amém. Capítulo 1, versículo 16. Não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para quê, gente? Para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro os judeus e depois o grego. O 17. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que no princípio e ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, que extraordinária essa palavra, essa mensagem bradou tão forte no coração de Lutero, que Lutero, através dessa mensagem, se achegou a Cristo, através da revelação das Escrituras. E é esta justificação que nós vamos falar hoje, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma oração com vocês, com os nossos amigos internautas, os irmãos que estão em casa nos assistindo. Vamos orar para que Deus possa nos revelar a Tua palavra? Senhor, nós te damos graças porque até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. Como é bom poder compartilhar o Seu amor e a Tua palavra, Senhor. Nós queremos hoje entender e debruçar em mais uma porção do Evangelho, Senhor. Nos ensina a ouvir, nos ensina a ser amáveis, atenciosos à Tua vontade e à Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui porque Tu é um Deus soberano sobre todas as coisas e tudo que nós estamos fazendo, o nosso culto, Senhor, a princípio, ele é racional, ele é vivo, ele é santo e a Tua palavra, ela é eficaz, Senhor Jesus. Por isso, nós Te damos graças em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, gente, antes de eu falar aqui, eu quero ministrar sobre algumas características da justificação da fé. Eu quero conceituar o que é justificação da fé e trazer aqui o que alguns autores e alguns teólogos pensam sobre a justificação da fé. Bem, a justificação da fé é a principal doutrina, a doutrina do cristianismo, né? Martinho Lutero disse o seguinte sobre a justificação. Essa doutrina é a cabeça e a pedra fundamental. Por si só, ela gera, alimenta, edifica, preserva e defende a igreja de Deus na terra. Olha que lindo isso, gente. Isso Lutero falando. Ele continua dizendo assim, ó. E sem ela, a igreja de Deus não poderia existir nem por um minuto sequer. Então, Lutero entendia que a justificação é o cerne do evangelho, é o cerne da igreja, não é? Um outro teólogo e pastor muito conhecido também, eu queria compartilhar com os irmãos, é o pastor Martin Lloyd Jones, que ele afirmou que a justificação pela fé é a grande doutrina central de todo o protestantismo. E nós vamos descobrir que em cada avivamento ela sempre vem na vanguarda. Então, o Lloyd Jones entendia que a justificação pela fé, ela faz parte do Evangelho, ela faz parte do contexto do avivamento da história, né? Da história da igreja. Então nós observamos aqui a importância da justificação na fé cristã, na igreja de Cristo, não é? Então, é difícil pensar assim. Por exemplo, muitas pessoas que a gente conversa, eles não sabem nem o que é justificação pela fé. Quando se deu essa justificação, né? Quem nos justificou, pastor? Então as pessoas não sabem. Nós vamos falar daqui a pouco, mais ou menos, explicar sobre essa questão. Mas ainda
trazendo mais uma frase ou mais um pensamento aqui de um teólogo conhecido também, um pastor John Piper, que ele diz assim: pregar e viver a justificação pela fé glorifica a Cristo, resgata pecadores desesperados e encoraja santos imperfeitos e fortalece igrejas frágeis. Se bem soubesse todos os povos que servem a Cristo, as igrejas, se as igrejas tivessem um tema central para ministrar, seria justificação pela fé. Pela sua importância, por conta do cerne do Evangelho. Mas vamos lá. A justificação é o contrário de condenação. Ela é um ato único, legal, que remove a culpa do pecado e restaura o pecador à sua condição de filho de Deus, com todos os seus direitos e deveres. Então, mais aqui uma colocação sobre a justificação, que a justificação é o quê? Ela remove a culpa do pecado através da morte salvífica de Cristo na cruz. Através da morte de Cristo na cruz. Não é? Então vamos lá. Eu queria comentar hoje com os irmãos 5 características básicas sobre o que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 31. Vamos abrir esse texto? Nós vamos ler esses textos bíblicos, do 21 ao 31, e lá nós vamos encontrar um estudo, né, do apóstolo Paulo. Ele vai nos conectar a essa palavra, e essa porção vai nos ensinar 5 características da justificação pela fé. Romanos 3, versículo 21 ao 31. Todos acharam? Os amigos estão também nos ouvindo aí pela internet, pode também compartilhar e pode também abrir a sua Bíblia. Romanos, capítulo 3, versículo 21. Diz assim, queridos, e aqui o apóstolo Paulo continua falando aos romanos, né? Que serve também para nós hoje, nesta noite. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Olha bem isso. Da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante fé, em Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, todos precisam de Deus, precisam ser justificados por Deus. Vamos falar daqui a pouquinho. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio de redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25. Deus o ofereceu como sacrifício, como propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. 26. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Então, nós estamos aprendendo aqui hoje que Jesus, na morte vicária de Cristo, na morte da cruz de Cristo, houve a justificação daqueles que a qual o Senhor mesmo tinha escolhido antes da fundação do mundo. Não é? Vamos continuar aqui o texto. Versículo 27. Não é isso que nós estamos? Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Perguntou, né? No da obediência da lei? Fez mais uma pergunta. Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus, Deus é Deus apenas dos judeus. Fez a pergunta, né? Ele não é também Deus dos gentios? Outra pergunta. Sim, dos gentios também, respondeu aqui o apóstolo Paulo, né? Visto que existe um só Deus,
que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei da fé? Paulo responde de maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Bem, nesses textos, do 21 ao 31, nós vamos encontrar 5 características da justificação pela fé. Primeira característica, a justificação se origina em Deus. A justificação, ela não é humana, não vem de homens, não tem nenhum propósito humano. Ela é divino, pertence a Cristo, a Deus, essa justificação. A justificação pela fé é a manifestação da justiça de Deus sobre os pecadores. Ele é quem toma a iniciativa de perdoar o homem de todos os seus pecados, declarando-lhes que não existe mais nada ou mais nenhuma condenação contra eles depois da justificação. Ele é o autor da justificação, a qual não pode ser obtida pela obediência humana à lei de Deus. Está lá em Gálatas 2, 16 ao 21. Ou seja, Jesus Cristo, ele é o juiz supremo que declara absolvição para o pecador. Então vejamos bem que a justificação, ela não é humana, não vem de homens, ela vem de Deus. Então, a primeira característica da justificação da fé bíblica é que ela é de Deus, pertence a Cristo. Cristo é o nosso supremo juiz justificador. Ele se fez injusto para nos justificar. Amém, queridos? Amém. A segunda característica dessa justificação é a justificação pela fé ditamente falando. A justiça de Deus é recebida mediante a fé. Nós lemos lá Romanos capítulo 3, versículo 22. Depois você pode conferir na sua Bíblia aí. A justificação não acontece por causa da fé, mas por meio ou através da fé. E aqui é interessante entender que até a fé não vem de nós, ela vem de Deus. Então, a justificação da morte de Cristo, uma vez que nós cremos em Cristo Jesus, fomos justificados por Ele. E Ele nos outorgou a sua fé. E por isso fomos justificados. Então, a justificação pertence a Deus. E agora também nós não estamos aprendendo que a justificação é mediante a fé. Não é isso, irmãos? Esta fé que nós estamos falando aqui hoje não existe naturalmente no coração humano, mas é um presente de Deus a cada um de nós ou a quem Ele permitiu entregar esse presente. Não é? Por isso, toda pessoa, para ser justificada, precisa receber de Deus a porção de fé, que vem de Cristo Jesus. Porque aí eu quero ler com vocês um texto em Efésios 2:8, que diz assim, lá o apóstolo Paulo fecha essa questão da fé, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, que vem de quem, gente? De Deus. Isso não vem de nós, ou de vós, mas é dom exclusivo de Deus. Que maravilha, irmãos! É perceber que até o que nós temos de fé pertence a Deus. Então, não há razão e sentido de eu bater e eu pensar, ou trazer uma falsa religiosidade, quando na verdade nós não somos nada, somos apenas pecadores. Mas pela misericórdia e infinita graça de Deus, a fé, a justificação dada por Deus e nos dada também através da fé, nós fomos justificados por Cristo. Amém, queridos? Todos estão entendendo? Amém? Amém. Então nós falamos da primeira característica, que a justificação ela vem através de Deus. Falamos agora da segunda característica da justificação, que é mediante a fé. Tudo em Romanos capítulo 3, tá, irmãos? A terceira característica da justificação bíblica, Romanos capítulo 3, ela é uma justificação que se torna uma necessidade para nós. Todos os homens
são pecadores e necessitam do perdão divino de Deus. A justiça de Deus é para todos e sobre todos. E aí nós vamos falar sobre a questão dos judeus lá, né? Judeus e gentios. Então Paulo entendia que nesse caso aqui da justificação, da fé em si, era para todos, tanto para judeus como para gentios. Ok? Porque todos eram alvo, ou seja, deixando de ser conforme o propósito de Deus. Ou seja, pois todos pecaram e careceram, e carecem, melhor dizendo, da glória de Deus. Então aqui Paulo está dizendo o seguinte, que todos necessitam ser justificados mediante a fé. Por quê? Porque todos foram destituídos da glória de Deus. E o Senhor tomou para si os seus, resgatou para si os seus, mediante ao ato de justificador. Aleluia! Então, a primeira característica é porque essa justificação vem de Deus. A segunda característica é que mediante a fé. E a terceira característica, em Romanos capítulo 3, é que ela é extremamente necessária. Quantas pessoas que nós conhecemos que precisam entender isso, observar isso. Eu não tenho dúvidas que existe um Deus. O Deus que nós cremos é um Deus justificador. É um Deus que nos ama, que conhece a nossa vida, que nos chama, que nos resgata. Não é? E por isso nós temos essa necessidade de buscar a justificação pela fé em Deus. A quarta justificação é que ela é gratuita. Ela não é paga. Não tem preço monetário, não tem valor. Ela é gratuita, porque ela vem de Deus. Vamos entender? A justificação, ela é também um presente de Deus, concedido ao homem. Olha o que Paulo diz lá em Romanos 3, 24. Sendo justificados, o que, gente? Gratuitamente por sua graça. Então, diferentemente do que a gente tem visto, né, que o povo tem vendido o evangelho, nada disso, irmãos. A justificação vem de Deus. E é Deus a quem nos dá, é presente de Deus. Gratuitamente através da graça. Nem por isso nós vamos se auto-beneficiar e fazer coisas que não agradam a Deus, ou transgredir as leis de Deus e a vontade de Deus. Pelo contrário, ela foi gratuitamente foi dada por Deus, mas não foi de graça. Houve um preço, Jesus morreu na cruz, não é? Houve um valor espiritual nisso, houve um sentimento nisso, não é? É isso que eu quero dizer para vocês. A palavra gratuitamente significa como um presente, sem pagamento. A palavra graça significa por um favor imerecido, até que tudo bem, né? Ela não pode ser comprada por outras ou por obras humanas, ou conquistadas por méritos pessoais. Ela é exclusivamente pela graça de Deus. Então, tanto a fé, como a graça, como a justificação, vem de Deus. Então, independente do que nós somos, o que nós temos, o que nós façamos, né, é pela graça. A justificação é pela graça do Senhor Jesus. Mas nem por isso, né, eu sempre costumo dizer que nós exercemos as boas obras porque já somos salvos. Porque a salvação gratuitamente, pela justificação, nos alcançou através de Cristo. E agora, como servos e servas, nós temos que permanecer fiéis. Não é? E aqui eu quero dar uma vírgula aqui, para a gente continuar o sermão. E eu quero dizer aos irmãos que agora, no dia 14 de junho, nós vamos fazer o nosso 7º Fórum de Educação Cristã. Nós vamos tratar justamente sobre esse tema. O servo que serve a Cristo na palavra. Não dá para ser o servo sendo religioso. Não dá para se considerar servo de Cristo, ou até na palavra original, escravo de Cristo, sem compreender os seus princípios. Nós vamos falar aqui no dia 14 sobre esse tema,
não é? Vamos fazer aqui nosso 7º Fórum de Educação Cristã online, vamos transmitir pelos nossos canais de divulgação. Eu quero convidar os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão nos ouvindo lá pela internet, não é? Vocês podem acompanhar lá no Facebook, já fazer a sua inscrição, é gratuita, tá bom? E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, nós aprendemos que a primeira característica da justificação é que vem de Deus, né? A segunda é por meio da fé. A terceira é que nós somos carentes somos necessitados dessa justificação. E a quarta é que essa justificação ela vem do Senhor e é pela graça e é gratuita. Ok, queridos? E agora, a última e a quinta justificação, a quinta característica da justificação que o apóstolo Paulo nos apresenta em Romanos capítulo 3, é que ela se baseia em Jesus Cristo. A salvação ela é gratuita para o pecador, mas ela teve um alto custo para Deus. Para nós, a salvação é grátis, né? Ou seja, é gratuita, conforme diz o texto. Mas para Deus custou a vida do seu próprio Filho. Não é? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, ou seja, nada compra, nada, não é? É com que nós fomos resgatados. Mas fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Então, o derramar do sangue na crucificação de Cristo Jesus foi nesse evento, nesse momento, que nós fomos justificados pela fé por Cristo Jesus. Não é? Eu repito mais uma vez, ela foi gratuita porque veio de Deus. Não é? Não foi comprada, mas ela não foi de graça porque teve um preço do ponto de vista do Pai com o seu Filho. Não é? Custou a morte de Jesus. Todos nós sabemos que o Pai enviou o Filho à Terra como homem. Ele era 100% Deus e 100% humano. Mas ele abriu mão, né? Naquele momento da sua divindade para ser homem, para sofrer, para morrer por nós. Não é? E aí ele veio para nos justificar através do seu sangue. Não é? E é por meio do sacrifício de Jesus que Deus nos torna, que Deus toma a culpa do pecador e atribui a Jesus Cristo. É nesse momento que o juiz, o justificador, se torna injusto naquele momento como um homem na cruz para nos justificar nele. A justiça, e a justiça que há em Cristo Jesus, é imputada ao pecador. Jesus pagou a pena em nosso lugar. E por isso, nenhuma condenação há para aqueles que estão, ou para aqueles que nele confiam. Então, queridos, a justificação, ela nos traz esses benefícios. Elas têm essas características. Então, nesta noite, queridos, creia no Senhor Jesus, porque Ele já morreu e ao terceiro dia já ressuscitou. Exerça uma fé operosa, uma fé operante. Exerça a sua fé em Cristo Jesus, sabendo que ela não vem de si mesmo, mas vem de Deus, vem de Cristo Jesus. Eu convido os irmãos desta noite a refletir comigo, a trazer à memória tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, não é? E às vezes nós não temos condições de compreender o que é essa justificação. A justificação foi através da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário que nos alcançou e nos justificou pela fé. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra possa falar ao seu coração. Que nós possamos compreender. Cristo é o cerne do Evangelho. Vem dele a justificação, não é? Nós necessitamos dessa justificação. Ele tem os seus meios através da fé, né? Para nos aproximar, para nos achegar até ele, não é?
E tudo isso que nós aprendemos aqui hoje foi a graça salvadora de Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu quero já finalizar essa pequena reflexão da palavra, essa porção do Evangelho, e dizer aos irmãos que nós vamos retornar domingo que vem, não é? Com mais um culto aqui dominical, para agradecer aos irmãos, para estar juntos com os irmãos, em nome do Senhor. Aliás, nós temos a ceia hoje, né? Nós vamos ceiar, né? Nós vamos agora finalizar essa parte aqui da mensagem e vamos para a ceia do Senhor. Eu sei que aqueles que estão em casa, nossos irmãos que estão no grupo de ricos, não puderam vir, não é? Mas eu quero agraciar com essa oportunidade os que estão aqui hoje de poder participar dessa ceia do Senhor Jesus. Vamos participar em nome de Jesus? Vai ser bem rapidinho, né? Tudo certinho em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos lá. Eu quero convidar então, enquanto o Dinho vai tocando algumas canções no violão, a gente vai se preparando aqui. Vamos se dirigir até a mesa da ceia do Senhor, não é? Eu quero compartilhar um texto com os irmãos, é um texto muito conhecido. Em nosso momento de ceia, nós entendemos que a ceia é algo memorial, em memória de Cristo Jesus. Nós, os salvos, os regenerados, nós vamos hoje participar da ceia do Senhor para glorificar a Ele, né? Porque Ele já morreu na cruz do Calvário por nós, já nos justificou, mas também Ele já ressuscitou ao terceiro dia. Em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui então a irmã Lourdes para ajudar aqui a servir a ceia. Enquanto isso eu vou lendo aqui um texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17 em diante. Não é? Aliás, vamos ler já a partir do versículo 23, tá, irmão? E diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão, o beber do cálice do Senhor dignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E aí ele diz aqui nesse texto bem interessante, nesse versículo 28, que ele diz: Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém, queridos? Nós vamos fazer uma oração, nós vamos dar graças aos elementos, ao pão, ao vinho, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? E vamos dar graças em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te damos graças por esses elementos, meu Pai, o pão que simboliza o corpo e o vinho, Senhor, que simboliza o sangue, Senhor. Mais uma noite nós estamos em memória de Ti, lembrando, Senhor, que Tu morreu na cruz do Calvário por nós, e mais ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo em nós, conosco, Senhor Jesus. Ó Deus, obrigado por este culto racional. Que a cada irmão que está nos assistindo, se examine-se, pois, a si mesmo, Senhor. Ó Deus, para que possa participar, Senhor, deste banquete, deste momento, Senhor. Nós que aqui estamos. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. É o que nós choramos em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar? Enquanto nós vamos servir aqui. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno
a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos Somente a ti, Jesus. a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Nós te adoramos. Adoramos o teu nome, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos a ti a nossa vida, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Consagramos todo o nosso ser a ti. Nós vamos, nesse momento, então, dar graças, né? Todos aqueles que puderam pegar o pão e o vinho. Nós vamos, então, participar para a glória do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, antes de ser traído, antes de ser crucificado, na verdade, ele teve a sua última ceia e ele ceiou ali com os seus discípulos, não é? A exemplo, trazendo essa ordenança para nós da ceia do Senhor. Então, aqueles que podem, aqueles que pegaram, comei do pão que simboliza o corpo de Cristo, todos em nome de Jesus. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é grande, é maravilhoso. Obrigado por essa oportunidade de podermos te glorificar o seu santo nome, Senhor. Pela morte de cruz, Senhor. Através dessa morte, o Senhor nos justificou, Senhor. Nos redimiu dos nossos pecados. Oh, Deus, obrigado, Senhor. O nosso coração é grato porque sabemos que é um Deus que vive e reina para todos sempre, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Depois de comer o pão, que seria ali o seu próprio corpo posteriormente, né? O Senhor também, ele, depois de partir o pão, ele serviu o vinho, distribuiu o vinho, que seria o seu próprio sangue, não é? Que aqueles que pegaram, aqueles que podem, tomai dele todos o vinho em nome de Jesus. Deus enviou Oh, Jesus. seu Filho amado para morrer
Deus eterno, Deus de amor, nós, em gratidão a Ti, Senhor, fazemos este culto, Senhor, para a Tua honra e para a Sua glória, Jesus. Obrigado por aqueles que aqui estão presentes no templo e por aqueles também que estão nos ouvindo e nos assistindo pelos canais da igreja, Senhor. Que sejam alcançados, que a graça, Senhor, do Senhor Jesus seja com cada um deles, Senhor Jesus. Ó Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou e por isso nós estamos alegres. Amém e amém. Eu quero agradecer a todos os presentes, aos irmãos que estão nos ouvindo, os membros da igreja que estão em casa assistindo, aos nossos amigos que acompanham as nossas programações da igreja. Muito obrigado em nome de Jesus. Nós vamos retornar domingo que vem, para a glória de Deus, né? E damos por encerrado esse culto em nome de Jesus. A paz de Cristo Jesus. Amém. Tchau, Deus abençoe. Glória. Amém.